tarde. Hoje é quinta-feira, 12 de junho de 2025. Estou aqui, meu nome é Marcondes Alexandre da Silva, com a professora Maria de Lourdes. Somos alunos do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. E estamos estudando o módulo Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva, do curso que fazemos da Eva Capes via UFRN. Somos professores da Escola Municipal Euclides Lins de Oliveira, na cidade de Serra Caiada, e hoje vamos tratar do módulo 2, que fala Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva, fazendo esse vídeo, falando um pouco de alguns conceitos, mas antes eu gostaria de perguntar à professora Maria de Lourdes há quanto tempo ela está na educação e como era a educação inclusiva no período. Marcondes, boa tarde. A época, o tempo em que eu estou na educação faz uns 40 anos. Hoje já sou aposentada pela escola estadual, né? Tive essa experiência estadual e municipal, né? Na época, era uma época que não se falava em educação inclusiva, né? As crianças com esse transtorno físico, psicológico, mental, eles eram tratados como crianças doentes, que não tinham aquele privilégio de viver em sociedade, conviver no meio da educação escolar. Os pais sentiam dificuldade de lidar com essa situação, porque eles não tinham uma formação adequada e até que hoje também não tem, né? Mas hoje, graças a Deus, nós temos pessoas especialistas para lidar com essa situação. O que nos falta é a oportunidade de chegar até as escolas. Então, e você, Marconi, como você vê essa questão da educação inclusiva no seu meio? Como você entende? A educação inclusiva, ela é uma educação para incluir, não para excluir, né? E pelo tempo que eu estou na educação, em 2003 para cá, 22 anos, não tem o tempo da senhora, que eu vejo que houve uma significativa mudança já agora, depois de 2014, 2015, aqui na nossa região agreste do Rio Grande do Norte. Antes isso era uma realidade distinta, diferente, longe de nós. E aí a gente vê que existe uma política, um incentivo, mas uma coisa muito distante ainda, né, da nossa realidade, porque na escola que a gente trabalha, eu trabalho lá desde 2015, a gente tinha uma sala de AEE novinha, mas fechada. Não havia entendimento porque não havia profissionais. E eu também gostaria de falar o seguinte, é uma questão da minha formação, né? No curso que eu fiz, que eu terminei meu curso, minha formação em 2009, eu não paguei nenhuma disciplina na área de educação inclusiva. Eu vim aprender isso quando eu comecei a estudar, já dentro da escola, o pouco que eu aprendi. E a senhora, na sua formação dele? Quando você fala nessa questão da sala de AE, a minha escola, na época em que eu iniciei, em 2001, essa sala ela já existia com todo o equipamento pedagógico dentro da escola. Mas como era que essa escola funcionava? Fechada, né? Sem dar acesso a nenhum aluno com as necessidades especiais. Então ali eram tiradas foto e sinal que ali já vinha alguma coisa. Agora que nessa época não chegava nada ao recurso do aluno em questão, né? Então, eu acredito que desde essa época que se iniciou, falta uma questão de uma fiscalização da política pública para esses alunos. E na minha época, como na universidade, nem se falava na inclusão social, não paguei nada. E hoje a gente sente essa necessidade dentro da escola de profissionais qualificados, né, para trabalhar com esses alunos em necessidades especiais. Quando a senhora fala isso, é interessante, a gente está estudando esse modo de desenvolvimento e a gente fala sobre a linguagem, né? A linguagem por meio do que o especialista Levi Vygotsky tratava a questão da comunicação, a construção do conhecimento pela linguagem. E a linguagem, que é a forma de expressão que busca desenvolver a principal ferramenta do pensamento humano, que ela é criada a partir do meio que se vive, da cultura,
a linguagem tem que ser significativa, a linguagem ela tem que ter um significado. Não, falta comunicação, eu acredito, por meio da teoria e da prática, né? Porque o dinheiro muitas vezes vem para as escolas aqui na nossa região, vem o dinheiro, vem a verba, mas efetivamente essa política pública de inclusão se torna distante da nossa realidade, porque não tem mão de obra humana para trabalhar essa educação significativa. Então eu vejo, dona Lourdes, que essa educação significativa está faltando dentro da nossa realidade. E aí a gente pode lembrar, dona Lourdes, que tem a questão do conhecimento espontâneo e do conhecimento científico. E a senhora, como vê esse conhecimento espontâneo e científico dentro dessa realidade? A senhora pode me explicar o que a senhora entende com conhecimento? Posso, Marconi, porque a gente convive com essa situação, né? Esse conhecimento espontâneo, a gente lidar com esse conhecimento toda hora dentro da escola. E o Vigotes, ele já nos deu essa base de sustentação de trabalhar com esse conhecimento, né? Aí ele termina sendo uma pessoa muito importante dentro da educação, que nos passa essa referência, né? Porque para a gente dar importância àquele conhecimento que o aluno traz para dentro da escola. Nós, dentro da escola pública, nós temos esse privilégio de lidar com essa situação. São alunos que vêm... Por quê? Porque nós temos esse privilégio. Porque nós trabalhamos com várias raças, né, sociais. Pessoas que estão lá naquele meio social que seja médio, de extrema pobreza. Eles também lidam com pessoas, né, que têm um outro poder aquisitivo de vida, mas eles agregam aquele conhecimento da família, da sociedade, da comunidade, e ele traz para dentro da escola. Quando a criança chega dentro da escola, ele já tem muita referência, ele tem referência do seu conhecimento prévio, da situação de família, o que é que a família compra para a sua sobrevivência. Pergunte a eles quanto é que custa um quilo de açúcar, uma pipoca, um feijão, quanto é que os pais ganham de Bolsa Família, que eles sabem. Então, eles já vêm com esse conhecimento adquirido em sociedade, né? Eles aprendem isso dentro da escola e traz para que a gente possa mediar para caminhar para outros conceitos, né? Então, o conceito espontâneo é aquele que ele já vem de casa com ele. Já vem de casa com ele. E o conceito científico, a senhora está dizendo que é aquele que ele aprende na escola. Ele aprende na escola, que o professor, ele agrega aquele conhecimento do dia a dia e envolve com o conhecimento escolar, sem deixar aquele conhecimento dele, né? Porque se ele pega lá um bolo, a questão de qualquer coisa dividir, ele sabe dividir. Ou um para você, e outro para mim, outro para ele, e assim, ele já tem aquela ideia de uma quantidade, dividir para pessoas diferentes, né? Então, a escola, ela só faz aquela mediação para dar continuidade sem jogar fora aquele conhecimento prévio do aluno. Então a senhora faz me lembrar a questão dos processos psicológicos superiores, que é a questão do pensamento, das ideias, que o aluno vai aprendendo e desenvolvendo a partir do seu dia a dia e também meio, a partir da escola, né? Do meio que ele convive, do meio social. Exatamente. Que vem a questão da cultura, né? E essa cultura, ela leva cada uma a ter um desenvolvimento diferente. Porque existe, na verdade, a questão da bagagem, daquela herança cultural que a pessoa recebe, né? É diferente, por exemplo, o filho de um professor, o filho de um advogado, para o filho do agricultor, a questão do contato cultural. A questão de visitar um museu, por exemplo, que é um conhecimento que tanto pode ser cultural, a pessoa pode aprender do espontâneo, mas também científico, como a gente pode levar um aluno para um museu e trabalhando da maneira científica, ou o pai pode levar o aluno para um museu trabalhando com questão cultural. E essa realidade desses pensamentos, o conceito de processos psicológicos superiores, é essa ideia da organização do pensamento que a pessoa começa a ter, começa a desenvolver, certo? Com o passar do tempo,
por meio da cultura. Agora, eu gostaria de perguntar outra coisa da senhora, dona Lourdes. Eu gostaria que a senhora explicasse o que a senhora entende por linguagem na construção da subjetividade. Marcondes, a linguagem é quando a gente é uma das ferramentas mais importantes dentro do ensino-aprendizagem. O que é que a gente pode observar da linguagem? Desde a hora que a criança ela começa a desenvolver gestos, né? A criança ela tá lá no meio familiar, ela não fala, mas